Capítulo 795, O encontro de dois membros da realeza. 9. Enquanto aquele mestre gigante da tribo do mar gritava em sua voz rouca, luzes azuis penetrantes brilharam ao redor dele como se ele quisesse revidar. No entanto, era inútil, já que as poderosas chamas douradas de energia de seu oponente já o haviam envolvido. Ele perdeu a consciência e seu mundo ficou preto. Outros observaram tudo isso. Isso fez seus corações pararem de bater por um segundo. Essa cena foi chocante demais para eles. Essa cena os fez perder a capacidade de falar ou pensar. Era difícil imaginar que o soco do deus assassino dos humanos fosse suficiente para explodir o Lorde da classe Sol da tribo do mar. Não é à toa que a tribo do mar deu a Fei esse apelido. Foi uma morte instantânea. Aquele corpo gigante foi transformado em uma nuvem de névoa de sangue e nenhum de seus braços estava intacto. Seus músculos, ossos, armaduras e armas foram transformados nas menores partículas. Mesmo que os deuses descessem do céu, eles não poderiam trazer de volta à vida esse mestre da classe Sol da tribo do mar. Quando os outros três lordes da classe Sol queriam ajudar, já era tarde demais. Agora, os barulhos explosivos finalmente soaram, e toda a água dentro do raio de 1000 metros foi empurrada pela força dentro do soco de Fei. Os milhares de membros de alto nível da tribo do mar, os palácios em colapso, as estátuas de deuses antigos e as muralhas da cidade foram atingidos pelas ondas de energia, e as ondas de energia dourada continuaram a se expandir em todas as direções enquanto abriam rachaduras profundas e escuras no solo oceânico. Parecia que todo o oceano estava prestes a ser penetrado por esse ataque. Buckingham abriu a boca, tão larga que a boca estava quase rasgada. Sua mente se apagou e, de repente, ele sentiu que a inteligência da qual se orgulhava não era suficiente para processar essas informações. O que? Como? Por que o rei de Chambord de repente é tão poderoso? Quantos dias se passaram? Isso é real. Buckingham pensou consigo mesmo. Há pouco mais de 10 dias, o rei de Chambord e esse mestre gigante da tribo do mar eram iguais. Ele viu com seus próprios olhos. Mas hoje, o rei de Chambord matou facilmente seu oponente. O que? Matar instantaneamente um lorde da classe Sol. Não é tão simples quanto matar uma formiga. A menos que a diferença de forças entre as duas partes seja gigantesca, isso não é possível. O que aconteceu? O rei de Chambord escondeu sua força antes. Ou ele conseguiu outro avanço? Ele ponderou ainda mais. Quem se atreve a me parar morrerá. Depois de destruir instantaneamente seu oponente, Fei correu em direção àquele feixe de energia cinza rapidamente como um raio. Droga! Pare ele! Os outros três mestres da classe Sol da tribo do mar estavam aterrorizados. Eles foram despertados de seu choque pelo grito de Fei e nem sequer podiam pensar em outras coisas neste momento. Eles instantaneamente liberaram toda a sua força e perseguiram Fei. Eles sabiam o que estava acontecendo atrás deles, e não podiam permitir que esse deus assassino dos humanos se aproximasse do altar do renascimento e interrompessem o processo de despertar do Senhor Kluivert. O despertar desse deus demoníaco foi crucial para os planos de longo prazo da tribo do mar. Idiotas! Vocês foram enganados. Nesse momento, Fei, que estava avançando de repente, virou-se e riu. Então, seu corpo parou antes de voltar em uma velocidade e ângulo inimagináveis, atacando aqueles três mestres da classe Sol da tribo do mar. Foi outro soco. Sem dúvida, um dos três lordes da classe Sol foi morto. Este mestre gigante do clã da enguia também foi transformado em névoa de sangue. Como um balão inflado demais, ele pulou instantaneamente sem poder revidar, e sua carne flutuou lentamente no mar. No entanto, esse punho de energia dourada era poderoso demais. Depois de matar um lorde da classe Sol, ele continuou a avançar como um raio de luz dourado.
Os prédios antigos e milhares de membros de alto nível da tribo do mar que estavam por trás daquele mestre do clã das enguias foram transformados em pó, e um buraco profundo apareceu em um lado do penhasco, fazendo com que a água do mar caísse imediatamente. Tanto poder! Tanta presença! Agora, Buckingham percebeu que o rei de Chambord atuou como se estivesse prestes a fugir dos lordes da classe Sol, fazendo com que perdessem o foco instantaneamente e incapazes de se coordenar rapidamente. O ataque do rei foi surpreendente. Como resultado, este lorde da classe Sol, que era poderoso o suficiente para ser admirado por muitos guerreiros, foi sacrificado sob os punhos de ferro do rei de Chambord. Força inacreditável. Experiência de batalha insana. No piscar de olhos, 2 lordes da classe Sol, que eram suficientes para sustentar um poderoso império, morreram com seus corpos se transformando em partículas. Ah! Droga! Humano desprezível. Um dos 2 lordes da classe Sol que sobreviveram até agora ficou aterrorizado e irritado. Parecia que ele era do clã dos polvos, pois ainda possuía traços de polvo. Quando suas dezenas de braços balançaram na água, cada uma segurando uma poderosa arma de combate de alto nível, ele de repente sentiu um frio. Quando ele estava prestes a usar seu golpe mais poderoso, ele olhou para baixo e percebeu que um punho de energia dourada já estava pressionando seu coração sem aviso prévio. Ah, não! Ele gritou desesperadamente. No momento seguinte, seu corpo explodiu, assim como seus 2 camaradas que morreram. Até o último momento, ele ainda não conseguia acreditar que ele, um lorde da classe Sol, foi tão facilmente morto por um jovem mestre humano. No momento, a última lorde da classe Sol da tribo do mar já estava com o rosto pálido. Ele finalmente entendeu que a força desse deus assassino dos humanos estava muito além das informações contidas no relatório da inteligência, e ele não era capaz de bloquear essa figura. Enquanto ele gritava, o medo apareceu em seus olhos, e ele se virou e fugiu. Luzes frias brilhavam nos olhos de Fei. Como o relacionamento entre ele e a tribo do mar já chegara a esse estágio, não havia como ele deixar seus inimigos irem. Quando ele puxou o braço direito, parecia que a água à sua frente era agarrada por uma força aterradora, transformando-se em um gel dourado. Aquele mestre da classe Sol da tribo do mar que estava fugindo diminuiu instantaneamente. Nesse momento, Fei repentinamente disparou rapidamente como um raio, e um feixe de luz dourado disparou, penetrando no mar. Punho do Imperador Invencível, um golpe para matar. O raio de luz dourado saiu do punho de Fei e penetrou no último lorde da classe Sol. Esse feixe de luz era tão penetrante que ninguém podia ver mais nada por um momento. Quando essa luz desapareceu, o lorde da classe Sol também se foi completamente deste mundo. Como um floco de neve em um dia quente de verão, aquele membro de alto nível da tribo do mar não estava em lugar algum. Todos os 4 lordes da classe Sol que vieram aqui para deter Fei foram destruídos de uma maneira e em uma velocidade inimaginável para os outros. Buckingham estava espantando. Ele não sabia como descrever o que viu. Esses eram 4 lordes da classe Sol. Não 4 repolhos branco. Eles desapareceram assim. Esse jovem é um deus. Ele é a reencarnação de um deus. Se for esse o caso, talvez esse deus maligno da tribo do mar possa ser detido. Ele pensou consigo mesmo. De pé no meio do vale, Fei pegou uma garrafa de poção de mana antes de beber devagar. Ele matou aqueles 4 lordes da classe Sol, mas não lhe pareceu grande coisa.